Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Zé Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional. Eu tenho aqui uma edição do Repórter Regional, queria mostrar para vocês. Aqui, ó, tem uma reportagem sobre do Jobim Elis Regina, tem eu na capa, tomando suquinho no boteco. E aqui a minha entrevista, eu queria parabenizar o pessoal do jornal, o jornalista Walter Wolff, a equipe do jornal. Olha aqui, ó, fotografia dos professores do Pedro Casimiro, Elmo, Rosalina, Tereza, os professores da Estácio aqui embaixo, eu com o Lula Gilberto Gil, eu tinha cabelo na época, eu com o Chico Brito organizando conferência na Câmara de Cotia sobre orçamento participativo. O nosso convidado de hoje, advogado, vereador desde 2012, atua em áreas importantes como educação, saúde, defesa da mulher e também tem atuado numa área que eu acho importante também, que é a defesa dos animais. Seja muito bem-vindo, doutor Castor. Boa tarde, quero aqui agradecer o Alfredo, do Repórter Pod, agradecer o Walter, do Repórter Regional, dizer que é um prazer estar participando, sempre que for convidado, teremos a honra de participar do programa com vocês. Doutor Castor, seja sempre muito bem-vindo. Eu queria começar fazendo uma pergunta sobre um assunto que aflige muito a população de Cotia, que é a saúde. Existem muitas pessoas que, ao ir a um posto de saúde, têm uma demora no atendimento, principalmente a parte de especialidades, às vezes um exame. Eu queria que o senhor comentasse o que é possível fazer para a gente diminuir ou melhorar a qualidade do atendimento da saúde em Cotia, mesmo sabendo que tem uma parte que é estadual, federal, tem o repasse das verbas do SUS, mas tem um orçamento importante que é relativo à saúde na parte municipal. Então eu queria que o senhor comentasse à vontade, o senhor que é muito atuante na área, sobre a questão da saúde em Cotia. A nossa saúde em Cotia está pedindo socorro. Nós temos o Instituto que administra a saúde de Cotia, um contrato de 101 milhões de reais, um aditivo de 53 milhões de reais. A lei só permite aditivo de 25%. Nós temos mais de 50% do contrato em aditivo. Temos uma saúde péssima, horrível. Aqui para se marcar consulta demora de 6 meses a 2 anos. Nós não temos especialidade, nós não temos aspirina nos postos de saúde, nós não temos insulina. Nós temos que trabalhar muito para que nós possamos melhorar a saúde de Cotia. Começando com o Instituto, uma administração moderna, rever esse contrato, que é um contrato fora da casinha. E gostaria muito de saber onde está o dinheiro da nossa saúde, porque se nós temos um contrato, nós gastamos 153 milhões mensais e nós não conseguimos marcar uma consulta, alguma coisa está errada na nossa saúde de Cotia. E o senhor acha possível instalar o poupa-tempo da saúde, que muitos candidatos falam isso em várias cidades, vamos fazer o poupa-tempo da saúde, é uma alternativa que o senhor acha interessante? O nosso programa de governo, nós temos em pauta, nós implantarmos, na verdade, o poupa-tempo da saúde. É possível, porque se nós temos um contrato de 153 milhões de reais, nós não temos saúde, o poupa-tempo da saúde custa 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Um aluguel de um prédio do poupa-tempo da saúde, onde nós fomos verificar e estudar, custa 25 mil reais de aluguel. Então, é viável, sim, é possível montar, e eu tenho certeza que dentro do nosso plano de governo, o Hélio Formiga, nós vamos montar o poupa-tempo da saúde e nós vamos melhorar muito a saúde da nossa cidade para os munícipes. Eu fiz um estágio lá em Praia Grande e achei interessante também um projeto, não sei se é interessante, se vale a pena ou não, queria que o senhor comentasse, da saúde da família, onde o que acontece? Na saúde da família, a unidade monta uma equipe, e aí essa equipe mapeia os bairros e vai visitar o morador, às vezes que tem dificuldade de se locomover, a pessoa idosa e tal, é uma coisa mais proativa, né? Vai lá e visita, mas precisa de uma equipe, né? Precisa também de um psicólogo, um agente da saúde, um dentista, enfim, além do médico e do enfermeiro. O senhor acha interessante também esse esquema de saúde da família? Não só é interessante, como
é uma obrigação do governo implantar esse projeto na cidade, porque nós temos orçamento, nós temos dinheiro, nós temos orçamento, só não implanta por falta de gestão. O que está faltando na nossa cidade, na saúde, não só na saúde, mas em todas as áreas, mas principalmente na saúde, é gestão pública. É importantíssimo, tem muitas pessoas acamadas, muitos idosos, dinheiro nós temos orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais, nós vamos chegar ao nosso orçamento de 2025, orçamento de 2 bilhões, e não é possível, e é um dever do governante, do próximo prefeito da cidade, que vai ser o Hélio Formiga, implantar o médico da família. Muito bem. Eu vejo que o SUS tem dado uma opção para a população, desde que ele foi criado pela Constituição 88, né? Ele foi criado e deu uma opção interessante para atender a população. Mesmo assim, tem pessoas que são contra o SUS. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Um programa tão importante, que tem ajudado tanto, claro que tem problemas, precisa ser modernizado, precisa de investimento, mas o senhor defende o SUS? Claro, eu defendo o SUS tem que ter o SUS, é importante, até porque se nós não tivéssemos, nossa saúde já está ruim. Já pensou se nós não tivéssemos o SUS é a salvação de toda a população. A maioria da população, 90% da nossa população, é população de baixa renda. Só 10% da população tem a maior parte da renda. Então, o SUS num país como o Brasil é importantíssimo, tem que ter, e até porque tudo que é arrecadado dentro do nosso país não é mais que obrigação ter o SUS para os moradores mais vulneráveis. Ok. Agora, vou fazer uma pergunta sobre educação. A educação em Cotia tem uma verba importante. Existem muitas escolas que são por responsabilidade da prefeitura. E o que o senhor tem a dizer para os pais e as mães das crianças para que elas tenham, quando vão para a escola, tenham um ambiente seguro, saudável, produtivo? O que o senhor tem a dizer para os pais das crianças aí de Cotia? Quando a gente se fala em educação, nós temos que falar num todo. Nós temos que começar com o porteiro, com a pessoa da limpeza, com a merendeira. Não dá para falar de educação só de professores. E nós temos orçamento, tem 15% que vem do governo federal, tem mais o Fundeb. Nós temos algumas empresas, a OS, cuida da nossa educação. A OS é muito ruim, presta um péssimo serviço, contratos milionários e um serviço de péssima qualidade. Cotia, falta gestão. Como eu falei, nós temos orçamento em várias áreas, mas nós temos uma gestão horrível. Quando você não é bom gestor, você acaba gastando mal, não pregando o dinheiro no lugar certo, e com isso traz muitas consequências. Por exemplo, nós temos fila de vagas, nós temos o IDEB, um dos piores do estado de São Paulo, nós temos professores mal remunerados, muitos dos nossos professores estão pedindo demissão para ir trabalhar em Itapevi, para ir trabalhar em Barueri, porque aqui a condição é péssima. Um plano de carreira devasado, já tem 2 anos que o plano de carreira, que o prefeito está falando que ia mandar o plano de carreira para nós votarmos na Câmara, atualizado, mas só ficou uma coisa eleitoreira, não mandou, só para enganar a população. Tiraram todos os direitos dos funcionários públicos, incluídos os professores. Então, na verdade, a educação é a ferramenta pela qual você transforma a vida das pessoas. Se você não tiver educação, você não tem nada na cidade. Nossa educação é péssima, é horrível. A educação está precisando que seja reformada urgente, mas com urgência mesmo, porque a cidade não aguenta mais uma educação tão ruim, sem condições nenhuma para os nossos alunos. Exatamente, o senhor disse muito bem, é um todo, né? Tem que cuidar dos funcionários, dos professores, do entorno, do uniforme. A educação precisa de um investimento completo, né? Porque a criança precisa ter um ambiente bom para ela estudar, né? É isso aí, a educação... tem um estudo da ONU que fala que cada R$3 que você... $3, na verdade, né? Que você investe na educação, você economiza $1 em outras áreas. Por exemplo, na saúde, com clínicas, reabilitação. Você tira uma pessoa educada, até para ela se alimentar, ela vai lavar as mãos, ela vai se cuidar, ou seja, a probabilidade dela ficar doente é muito menor, com isso descongestionando o serviço público de saúde. Ok, agora o nosso próximo tema é segurança. Eu fui morador da Grande Viana há um tempo atrás e minha casa foi assaltada 2 vezes.
Depois eu me mudei para João Paulo Ablas, na época eu fui professor lá da Estácio Europã, os predinhos lá do Jardim da Glória, né? E o pessoal que morava no prédio foi assaltado também, né? Por um motoqueiro ali na rua João Paulo Ablas. Ou seja, o problema de segurança atinge vários bairros de Cotia. Você pode ser rico, pobre, classe média, você está sujeito a ter um problema de assalto. O que a gente pode fazer para melhorar a segurança de Cotia? A Guarda Municipal, eu respeito, eu sei que tem um trabalho deles e tudo, mas precisa melhorar essa situação, né? Não sei se com parcerias, como é que o senhor encara essa situação da segurança em Cotia? Primeiro lugar, pelo número de habitantes que nós temos, nós teríamos que ter 800 guardas municipais. Nós só temos 298. Desses 298, só a metade está trabalhando. O resto está aquartelado. Por quê? Porque os coletes estão vencidos. Esses coletes estão vencidos, eles não têm colete, eles não têm fardamento, eles não têm coturno. Ou seja, a guarda é uma das melhores guardas do país, só que não tem estrutura para trabalhar. Só a metade está trabalhando. Então, como que a guarda vai nos defendermos se eles mesmos não têm segurança para trabalhar, não têm o colete balístico, que é a segurança dos guardas. Então, esse governo, como eu venho falando, é um governo muito ruim, um governo que está acabando com todas as áreas nossas importantes. Você vê a guarda, a nossa cidade ultimamente está aparecendo toda hora nos noticiários de TV, sendo comparado com o Rio de Janeiro. Muitos assaltos, muitos furtos, muitos roubos. Tudo isso é consequência da guarda não poder estar atuando, porque a nossa guarda é muito boa. O efetivo da Polícia Militar é muito pequeno. Quem cuida da nossa segurança em Cotia é a Guarda Municipal, uma das melhores guardas do Brasil. Só que a guarda, estão acabando com a Guarda Municipal. Nós precisamos urgente refazer todo o organograma da Guarda Municipal e dar condições para eles trabalhar, que eles são excelentes. E abrir concurso público para que nós possamos, nós temos só 298, nós precisamos de no mínimo 800. Nós estamos aí precisando de 400 guardas municipais novos, que seja concursado e venha trabalhar e venha patrulhar nossas ruas, fazer o patrulhamento ostensivo. Ontem mesmo acharam o carro do Projota, que foi roubado aqui, ele mora aqui em Cotia, recuperaram o carro dele, felizmente, mas ele foi assaltado com arma e tudo, muito triste. Sobre esse assunto de segurança, queria que o senhor comentasse sobre a segurança da mulher. O senhor também tem projetos aí para defender a segurança da mulher, a questão da mulher, que é um assunto importante do Brasil todo e em Cotia também. Queria que o senhor comentasse sobre essa questão da mulher, que eu sei que o senhor também atua nessa área. 52% da população do nosso país é feminino. Você vê como que a mulher é importante. Nós temos alguns projetos, leis aprovadas, sancionadas, em pleno funcionamento na cidade, que protege a mulher, como violência dentro dos ônibus, enfim, tem várias leis para que a gente possa aí ajudar a mulher não ser tão, como se diz, assediada, ser violentada. E a mulher é muito importante que a mulher seja protegida, porque todo homem quase todo homem ele tem uma companheira mulher, e se ele não tem uma companheira mulher, ele nasceu de uma mulher. Então a mulher é a parte mais importante das nossas vidas. Então nós devemos fazer projetos voltados para a proteção da mulher, não só a cidade de Cotia, o estado e o Brasil. E o senhor também tem uma atuação importante na defesa dos animais, né? Eu tenho uma lei, que é a Lei 2069/2022, 2019, é a lei que pune os maus tratos aos animais. Tem uma indicação para nós criarmos uma clínica veterinária no nosso município. Tem também a indicação para nós criarmos um caça-móvel, porque tem o Cotia é uma cidade grande, uma cidade com 325 quilômetros quadrados. Nós fazemos divisa aí com 12 cidades, nós temos o Extremo, Caputera, 54, são longe. E tem muitas pessoas que têm seus animais, mas na época que tem aqueles programas de castração, eles não têm dinheiro para vir, não tem condução para chegar em Cotia. Então, um caça-móvel vai ser muito importante para que nós possamos levar esse trabalho, esse serviço nos bairros onde as pessoas moram, para que as pessoas que não têm como se locomover. Isso, é importante sim, vacinação também, tudo isso contra a raiva. Tudo isso é contra a raiva. Muito importante. Nós temos isso aí, na verdade, nós apoiamos um deputado na eleição passada, e o deputado se comprometeu a uma emenda para que nós possamos fazer o caça-móvel, que custa em torno de 250 mil. Nós estamos em contato e aguardando
a decisão do deputado, mas eu acredito que ele vai cumprir a sua promessa de campanha, né, que foi feita comigo, com os moradores, com os munícipes de Cotia, que é essa verba para nós montarmos o Castramóveis. Queria que o senhor comentasse também a evolução do aumento do IPTU em Cotia, como é que o senhor vê essa situação para o morador que tem uma casinha, como é que ele vai encarar essa situação. Às vezes o IPTU tem manobras que postergam um aumento, às vezes aumenta muito. Como é que o senhor acha que seria o valor ideal para o IPTU? Como é que a gente vai administrar essa questão? E o senhor que está na Câmara, o que o senhor pode contar para nós sobre essa situação? Em primeiro lugar, eu quero falar para os munícipes que o IPTU, houve todo esse aumento e não passou pela Câmara, foi feito por decreto pelo prefeito. Um absurdo, parece que a gente mora em Dubai, o IPTU aumentou mais de 300%. Nós não temos na cidade infraestrutura, nós não temos zeladoria, nós não temos saneamento básico. E o IPTU um aumento desse. O prefeito contratou a empresa Geopix, mandou fazer o estudo via satélite, um estudo mal feito, a empresa fez o estudo ruim, e hoje o IPTU se tornou uma bomba na cidade, aumentou mais de 300%. Moradores, por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa, eu pagava R$ 1.300, foi para quase R$ 4.000. A maioria dos moradores não vão conseguir pagar o IPTU, vai ficar inadimplente e vai acabar gerando processos judiciais, execuções, mas o nosso projeto para 2025 é nós congelarmos o IPTU aí pelo menos uns 2 anos para compensar o aumento abusivo que foi feito na cidade. Tem candidato aí prometendo que vai rever, o IPTU já houve aumento. Candidato nenhum pode baixar o IPTU, porque isso seria renúncia de receita é crime eleitoral, é crime, é renúncia fiscal, é crime, é improbidade. Então, na verdade, o que nós vamos fazer de verdade é a gente congelar o IPTU aí 1 ou 2, ou até os 4 anos, se for possível, para a gente compensar esse aumento absurdo que foi feito um processo sem nenhuma responsabilidade inconsequente desse governo. Ok. O senhor também poderia comentar conosco sobre as taxas da funerária, a pessoa que está numa situação difícil, que tem que pagar um valor maior aí, como é que está essa situação? A cidade de Cotia vem passando um momento crítico. Esse governo, nos últimos 6 meses, ele criou aí algumas 6 ações que estão acabando com a nossa cidade. A funerária é uma dessas ações. Fim de governo. Ele privatizou a funerária, fez um contrato com um grupo aí, que inclusive é um grupo que atua em São Paulo, e São Paulo tem um dos piores serviços funerários do país. E Cotia é diferente. A empresa foi contratada com a proposta de melhorar o serviço funerário, a proposta de fazer cemitérios verticais, a proposta de descontaminar o solo, e ao contrário, nada disso está acontecendo, é um absurdo aqui na cidade. Aqui hoje, se um ente querido seu morrer, para você enterrar, você gasta de 3 a 15 mil reais. A maioria das pessoas, nessa hora difícil, não tem o que fazer, acaba passando o cartão, se endividando, acaba fazendo boleto. E eles inventaram uma moda, não está no contrato. O contrato fala que 20% tem que ser social. Eles inventaram agora, a funerária, junto com o governo, que a pessoa tem que estar inscrita nos programas sociais. Não é isso que está no contrato. Não tem obrigação de estar no programa social para ele ser atendido como morador de baixa renda. Na verdade, eles estão fazendo isso para que obrigar o morador a gastar, porque sabe que essa hora difícil a pessoa acaba fazendo loucura e depois não consegue pagar. Tem muitos moradores endividados até o pescoço com essa atitude do governo, atitude insana que eu vejo. Insana, até porque ele fez isso, porque parece não, para fazer políticas públicas tem que gostar de gente, eles não gostam de gente. Eles, se morrerem, vão ser enterrados nos cemitérios shoppings, né, que parece shopping, então eles não precisam do cemitério público, 90% da população precisa do cemitério público. É possível reverter isso? Sim, é possível você como se diz, cancelar esse contrato e voltar a funerária ser pública, que se tinha um serviço que funcionava bem na nossa cidade, era funerária, o serviço público. Hoje está um dos piores serviços, é o pior serviço de Cotia, na verdade. Tem vários piores, né? Mas isso aí acho que é assim o que mais dói no ser humano, que é a hora mais difícil.
E agora um assunto bem polêmico que interessa não só a população de Cotia, Vargem Grande, região, mas pessoal do Butantã também, região oeste, Rio Pequeno, que é o sofrimento que o povo enfrenta em voltar do trabalho, em ir para o trabalho pela Raposo Tavares, que a gente conhece como Raposo Tavares. O que o senhor acha sobre essa questão de pedágio, essa questão do trânsito? O que a gente pode fazer a respeito dessa situação em nível municipal, talvez pressionar o governo do estado para fazer alguma coisa que interesse para o povo de Cotia, do povo do Butantã também? Qual a sua posição sobre esse assunto? Na verdade, o governo nada fez para impedir a implantação de 8 pedágios na nossa cidade, do quilômetro 39 ao quilômetro 21. Primeiro, 3 pedágios sentido São Paulo, 3 pedágios sentido Cotia, 1 pedágio na estrada Roselândia e 1 pedágio na estrada do CT de São Paulo. Com isso, a Raposo já é travada, não anda, não tem mobilidade. Vai travar ainda mais a Raposo, vai onerar o transporte público, vai onerar o transporte de logística, ou seja, estão cada vez mais onerando o bolso do trabalhador brasileiro, que já ganha muito pouco que o trabalhador cotiano. A Raposo, antes de qualquer coisa, primeiro, tem que implantar, fazer o estudo, fazer um projeto, implantar o projeto de mobilidade da Raposo. Para amenizar, não é para acabar com o trânsito, que não vai acabar. Amenizar, primeiro, fazer a alça de acesso do São Paulo 2, entrar direto na Raposo. Assim o morador não precisa ir lá no 30 e gera trânsito. Segundo, fazer a passagem subterrânea no quilômetro 25, entre o Parque São Jorge e o Bem-TV. Terceiro, fazer as alças de acesso no retorno do shopping da Granja Viana. A alça sentido São Paulo, a alça sentido Cotia. E com isso você vai minimizar o trânsito. Aí sim você podia pensar em qualquer outra coisa, mas até lá não dá para se fazer nada. A Raposo está travado. E com a implantação dos pedágios, tenha certeza, ninguém vai conseguir andar na Raposo. Uma trajetória que você de Cotia ao começo lá de Pinheiro demora aí 2 horas e meia, eu acredito que vai demorar muito mais. A maioria da população de Cotia que trabalha em São Paulo, ele passa mais tempo dentro do ônibus, dentro do transporte público, do que no seu trabalho, do que com sua família. É verdade. E eu já passei essa experiência tanto morando em Cotia trabalhando em São Paulo, como também morando em São Paulo trabalhando em Cotia. Passei pelas 2 experiências, é difícil mesmo. E pedágio também complica, né? Porque aí o pessoal que trabalha em São Paulo nem sempre a empresa paga o pedágio, né? Principalmente se tem a alternativa do ônibus, a pessoa vai morrer com o dinheiro se tivesse pedágio, né? É verdade. Bom, já falamos de Raposo Tavares, agora um assunto importante para Cotia, que é o meio ambiente. Antigamente, o senhor citou aí a Roselândia. Eu lembro, quando eu era criança, os motoristas de táxi, eles põem aquela flâmula aqui, Cidade das Rosas, Cotia, Cidade das Rosas. Hoje é a Cidade do Cimento, né? O que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente em Cotia, preservar as matas, construir parques, melhorar a permeabilidade do solo? Tem alguma... O que o senhor acha dessa situação? O que pode ser feito nesse sentido? Uma cidade que tem um potencial ecológico tão bonito, tão bacana, né? Perto aí de reservas e com uma natureza tão exuberante. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? O prefeito e a vice, não contente de tudo ruim que eles vêm fazendo com a cidade, tiraram todos os nossos parques, o Parque Semucam, Parque das Nascentes, Tereza Maia, Jequitibá, Chico Anísio e Sucupira, da Zona de Preservação Ambiental, com isso autorizando edificações em volta dos parques, porque nós sabemos que é eles que vão construir em volta dos parques. Tá? Estão acabando com todas as matas da nossa cidade. Aprovação de condomínios, bolsões, sem o devido planejamento, sem contrapartida. Isso é um projeto, a população não sabe. A aprovação de empreendimentos, de condomínio, de bolsões, de qualquer empreendimento, não passa pela Câmara Municipal. Isso o prefeito faz por decreto. Nós tínhamos, há algum tempo atrás, mais de 60% de mata na nossa cidade. Estou acabando com a mata da nossa cidade. Com a verticalização, tá, que aí o governo, além de tudo isso, aprovou o projeto de verticalização da nossa cidade. O que é isso? Construir prédio de 30 andares na Raposo, 25 andares na demais via. Se nós temos uma população de 273 mil habitantes
sem nenhuma infraestrutura. Imagina daqui 5 anos a população dobrar com esse tanto de empreendimento. E o desmatamento. Ou seja, eles não estão preocupados com a cidade, não estão preocupados com os munícipes, eles não andam de ônibus, eles não andam de carro, eles andam de helicóptero. Então, tem alguns temas na nossa cidade, alguns projetos, que o novo governo, que vai ser o Hélio Formiga, nós precisamos rever a verticalização, nós precisamos rever a retirada dos parques da zona de preservação ambiental, a gente precisa rever, brigar com o governo do estado para que seja implantado os pedágios, nós precisamos voltar a funerária a ser pública, nós precisamos ver os bens, nós pagamos milhões de aluguéis na nossa cidade. Ele mandou um projeto para a Câmara, foi aprovado, para vender todos os nossos bens públicos. Vou te dar um exemplo, não sei se você conhece. Antiga Procotia, são 6 ou 7 matrículas, vale 20 milhões de reais. No edital saiu para ser leiloado por 4.900. Houve uma mágica aí que eu não entendo essa mágica, conseguiram, quem comprou por 3.900, uma coisa que vale 20. Tá? E comprou por uma senha, você não consegue puxar quem comprou. Mas a gente sabe quem comprou, é o grupo político do governo, do prefeito e da vice. Então, eles estão acabando com a nossa cidade e a única forma de nós salvar a nossa cidade é através da mudança. A gente eleger um novo governo, um governo sem vício, um governo que não tem rabo preso com parques, que não tem rabo preso com construtora, que não tem rabo preso com empresa de ônibus, que não tem rabo preso com empresa de lixo. É isso que nós temos que fazer. Assim, nós vamos conseguir mudar a nossa cidade e continuar fazer a nossa cidade crescer, gerando emprego, gerando renda. Bom, eu queria tocar num assunto que eu gosto muito, que é a participação popular na política. A pessoa vota no candidato, por exemplo, no prefeito, governador, e depois de 4 anos vota de novo. Ela meio que perde o contato com esse representante aí, principalmente na área executiva, na área da execução orçamentária, ela perde o contato. Existem alguns canais de participação, os conselhos, existem a Sociedade de Amigos de Bairro, que algumas pessoas participam, mas podem ser criados outros canais de participação também, que a nossa lei até permite, a Constituição, a lei e tal. Então eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre a participação popular, se vale a pena instalar, sei lá, orçamento participativo, ou ampliar conselhos de segurança, de saúde, para que a população acompanhe mais o trabalho do prefeito, possa escolher alguma obra para o bairro dela, né, ou pelo menos possa sugerir, porque às vezes o cara que mora no bairro, o cidadão, ele sabe mais do que o tecnocrata lá que está no gabinete da prefeitura, né? Então, queria que o senhor comentasse sobre participação popular, sobre, sei lá, ampliar a nossa democracia aí para o povo ficar mais perto aí do gasto orçamentário, digamos assim. O político, ele é o representante do povo. Ele é eleito pelo povo para representar o povo. Ele é a ligação entre o povo e o poder executivo. Eu não gosto dessa política Copa do Mundo, que os caras só aparecem de 4 em 4 anos. Eu trabalho diferente. Eu ganhei 3 eleições sem precisar mentir para ninguém, sem enganar ninguém. Eu só me comprometo com aquilo que eu posso, eu só prometo aquilo que eu tenho. Eu sou acessível. Nesses 3 mandatos aí, eu atendo toda quarta-feira no meu gabinete, já atendi mais de 35 mil pessoas. Tem muitas demandas, a gente consegue resolver algumas, outras não, mas quem me ajuda, quem trabalha comigo sabe, tem que saber ouvir não. Porque o que eu posso, eu falo sim, o que eu não posso, eu falo não. É melhor do que você ficar enrolando os outros. E é importante o político estar presente na vida dos munícipes, dos moradores. O orçamento participativo eu acho que é excelente, porque não é o cara, por exemplo, não é o técnico que está sentado na cadeira dentro de um gabinete ou dentro de um escritório que sabe a necessidade do morador. Quem sabe é o morador. Então, esse orçamento participativo ele é importante porque você pode levar lá no bairro X, falar assim, ó, aqui precisa, sei lá, de 4 ou 5 projetos. Mas a gente pode levar um por ano, um cada 6 meses, e aí você vai resolvendo, realmente levando aquilo que a população precisa. Não fazendo projetos eleitoreiros ou projetos só para a época de campanha, que nem estão sendo feitos na nossa cidade, sempre foi feito para dar visibilidade e tentar eleger os postes, os fantoches. Doutor Castor, muito obrigado pela entrevista, mas nós temos um tempo ainda para o senhor dar sua mensagem final. O senhor fica à vontade para dizer qual a cidade dos seus sonhos, o que o senhor tem a dizer para a população de Cotia nesse momento. O senhor dá o seu recado final aí, fica à vontade, a gente tem um tempinho ainda. Primeiro, eu quero agradecer
a população de Cotia por ter confiado seu voto em mim já 3 mandatos. De uma eleição para outra eu aumentei em torno de 1.100 votos. Isso eu não aumentei à toa, aumentei porque a gente trabalha sério, compromisso com a verdade, sem enganar ninguém, sem mentir para ninguém, sempre procurando fazer um trabalho voltado para o interesse da população, e vou cada vez mais trabalhar para apresentar projetos e soluções e propostas para os munícipes que vêm de encontro com esse anseio da população de Cotia. Quero aqui agradecer você, o repórter Pod, Alfredo, agradecer o Walter, agradecer o meu assessor que está aqui, Sadi. Muito obrigado. Doutor Castor, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, será um prazer recebê-lo. Obrigado, estarei sempre à disposição que vocês convidarem. Obrigado, gente. Boa tarde.